Meu gigantesco terceiro ano, como vocês estão? Eu tô bem, tô careca, raspei minha cabeça, ó, como é que ficou bonito. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Dando sequência então às nossas aulinhas online aí, né? Nossa, minha cara tá vermelha por causa do meu papel de parede. Deixa eu fechar aqui, peraí, isso. Então, dando sequência às nossas aulas online aí, aula passada eu terminei Primeira Guerra Mundial com vocês, fechamos conteúdo de Primeira Guerra Mundial. Hoje vou começar um assunto que ele se passa paralelamente ao Primeira Guerra Mundial, ou seja, ele acontece ao mesmo tempo da Primeira Guerra Mundial, que é a Revolução Russa, beleza? Lembrando, vai ter exercício no Google Sala de Aula, com prazo até 11h59 de hoje. Então você está assistindo o vídeo agora, né, nessa segunda-feira, você tem até 11h59 da noite para fazer. Não adianta fazer depois, tá? Tem que fazer agora, porque é agora que eu consigo avaliar. Então vai ter vários, toda aula nossa vai ter, depois eu faço uma média e lanço nota para vocês, beleza? Então vai ter exercício lá, vou indicar coisa no livro de vocês, vou indicar vídeo para vocês verem, tem muita coisa legal sobre a Revolução Russa. Vai ter esqueminha para vocês copiarem no caderno e, óbvio, vai ter essa videoaula com essa pessoa linda aqui, beleza? Então olha só, Revolução Russa ela acontece em 1917 e o mais ideal seria falar revoluções russas. Por quê? Porque você vai ter a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Como assim, Diogo? Duas revoluções? Duas revoluções. Mas sempre generalizamos e tratamos como a Revolução Russa a Revolução de Outubro, que é a Revolução Comunista, onde você tem, por exemplo, a morte do rei e tudo mais, a mudança de fato. Mas eu não vou entrar em detalhes nisso agora, eu vou deixar mais pra frente para vocês entenderem depois isso com mais calma, beleza? Primeiro a gente tem que ver o que era a Rússia antes dessa revolução estourar, tá certo? Então olha só, a Rússia deixa eu só comentar um negocinho antes. Essa Revolução Russa que a gente vai ver, que é a Revolução de Outubro de 1917, ela é baseada no marxismo, tá? Ela é baseada nas ideias do Marx. Que o Marx dizia que toda opressão ao trabalhador, que a divisão da sociedade em classes, ou seja, de uma pequena elite e de uma camada grande que sofre com essa exploração, isso é que causavam as grandes desigualdades nos países em geral, né? E o Marx, né, com as ideias marxistas, e com as suas ideias marxistas, ele defendia uma igualdade entre as pessoas, que toda produção, né, tudo aquilo que o trabalhador produzia deveria ser dele, né? Eu anotei a frase aqui, não. Ele defendia a luta de classes, por exemplo, ou seja, essa classe oprimida deveria se revoltar contra essa elite, tá certo? Então as ideias do socialismo eram ideias de igualdade, beleza? De liberdade e de lutar sempre contra a opressão desses opressores. Enfim, teremos mais detalhes disso quando a gente vê de fato a revolução estourando. Mas como que era então, Diogo, a Rússia antes dessa revolução? A Rússia, a gente fala que ela era uma Rússia czarista. O que é isso? Czar é um título, tá? É a mesma coisa que imperador. E nessa data que a gente está vendo ali, de 1917, por exemplo, você tinha no poder da Rússia o czar Nicolau II, da dinastia Romanov. A família dele estava no poder há quase 400 anos, tá? E ele passando de geração em geração. E esse Nicolau II, o czar Nicolau II, era casado, tinha 5 filhos, né? Um menino e 4 mulheres. E ele controlava a Rússia de forma absolutista, beleza? Acima de tudo, acima de todos, considerado sagrado, divino, e ele controlava com mão forte a Rússia, beleza? Pra vocês terem uma ideia, lembra quando vocês viram feudalismo lá no primeiro ano, né? Quando não era comigo ainda, mas vocês viram feudalismo, que era aquela forma de vida baseada na agricultura, no campo, né? Nas divisões de servos, né? Sociedade estamental, dividida em classes. A Rússia, até 1861, veja bem, até o final, até mais da metade do século XIX, a Rússia é feudal, beleza? 80% da população russa vivia no campo. Caraca, Diogo, mas isso é totalmente atrasado, muito.
vocês terem uma ideia, vamos pegar aí comparações. A Inglaterra, nesse período aí do século XIX, né? A Inglaterra até antes, no século XVIII, ela estava vivendo a Revolução Industrial. É máquina, é fábrica, é fumaça, é indústria. No século XIX, a Inglaterra já era uma potência industrial. A França, que era extremamente atrasada em relação à Inglaterra, era mais desenvolvida que a própria Rússia. E olha que a França não estava dentro dos seus melhores, não. Tá? A França estava atrasada também. A Rússia era atrasada em relação à França, que estava vindo de uma revolução, que estava vindo de um governo de muito tempo, de uma monarquia absolutista. Então a Rússia era extremamente atrasada. Não tinha condições nenhuma, por exemplo, de entrar numa guerra. A Rússia não tinha condição nenhuma. E ela esteve na Primeira Guerra Mundial. Outra coisa. Ela foi governada pelo Nicolau II, já falei, por um czar absolutista. E nessa época do Nicolau II, você não poderia criticar o rei abertamente. Né? O czar, abertamente. Czar significa imperador. Não sei se eu falei isso. Então, você tem, por exemplo, críticos que precisam sair da Rússia porque eles eram perseguidos. Então, por exemplo, o Lenin, ele vai para a Suíça. De lá da Suíça, ele começa a organizar formas de críticas e de movimentos contra o rei. O Stalin, se eu não me engano, ele vai para a Inglaterra, alguma coisa assim. O Kerensky também sai da Rússia porque ele era perseguido pela família real, porque não se podia criticar o Nicolau II. Por exemplo, o Lenin, né, ele é um dos líderes e criadores do Partido Operário Social Democrata Russo, ou o POSDR. Ele era um partido político crítico ao Nicolau II, mas que sempre vivia na clandestinidade, porque você não poderia abertamente criticar o imperador. O próprio Lenin não vivia na Rússia. E aí você tem essas formas de crítica ao governo, beleza? Seguindo então, em 1905 é quando nós temos a chavinha, a virada aí da cabeça da população russa. Por quê? Até 1905 o Nicolau II tinha um apelido de paizinho pela população russa. Por quê? Eles achavam que ele era aquele divino que cuidava dos russos, que amava o povo russo. E aí, em 1905, a Rússia estava saindo de uma guerra contra o Japão que ela perdeu. A Rússia consegue perder uma guerra para o Japão. Tá? A Rússia deve ser 50 vezes maior que o Japão e conseguiu perder. Enfim, tá vindo de uma crise econômica, crise pesada, e aí você começa a ter alguns protestos em frente ao Palácio Real do czar, de uma população composta por idosos, crianças, mulheres que estavam criando esse movimento para ir tentar avisar ao paizinho que como as coisas estavam na Rússia. Porque eles achavam, ingenuinamente, que o Nicolau II não sabia o que se passava na população. E aí eles vão lá, olha, melhoras, queremos emprego, comida, melhores condições de vida. O Nicolau II manda fuzilar todo mundo, mata todo mundo, tá? Crianças, mulheres, idosos. Esse fato fica conhecido como Domingo Sangrento, beleza? O Domingo Sangrento é a virada da chave na cabeça do povo russo, que começa a falar assim, peraí, esse paizinho não tem nada de paizinho, ele é um safado sem vergonha. E aí você tem um início, por exemplo, de organizações contra o Nicolau II. Tá? A máscara do Nicolau II cai. O POSDR, né, o Partido Operário dos Russos, lá que eu acabei de falar para vocês, liderados pelo Lenin, ele vai se fragmentar aí. Ele vai começar a bater cada vez mais forte, mas ele vai ser dividido em dois lados com ideias opostas. Mencheviques e bolcheviques. Vou falar devagarzinho que vocês vão entender, olha só. Os mencheviques achavam o seguinte: temos que tirar o Nicolau II. Tá? Temos que arrancá-lo de lá. Mas, para isso, nós temos que nos apoiar na burguesia russa, tá? naquele pessoal que tem, se aproximar do capitalismo, arrancar o Nicolau II e depois bem depois, nós vamos implantar o socialismo na Rússia. Ok?
Os bolcheviques não. Eles pensavam o quê? Temos que tirar o Nicolau? Temos. Mas temos que, direto, apoiado no socialismo, arrancá-lo à força e implantar o socialismo. Não tem que se aproximar de burguês, não tem que se aproximar de capitalismo. Ok? E aí você tem o início de, dentro do próprio do partido, do Partido Operário Social Democrata Russo, essa fragmentação em dois lados, mas os dois querem tirar o Nicolau II do poder, de formas diferentes, mas querem tirar. Beleza? Paro aqui. Qualquer dúvida vocês me procuram no Google Sala de Aula. Beleza? Valeu!